paz do Senhor Jesus, mais uma palavra, mais um resumo explicativo. Com certeza, em algum momento de uma avaliação, de uma prova ou para adquirir conhecimento, nós vamos ser provados a respeito dessa matéria. Duas matérias que são muito parecidas, mas que são muito diferentes. Duas matérias que se confundem, se você não prestar atenção na diferença. Então eu vou falar da diferença e como uma precisa da outra, ok? Vamos lá. Primeira coisa, homilética. Hoje eu vou falar da homilética. Esse vídeo vai ficar maior um pouquinho porque é muita coisa. Homilética e hermenêutica. Qual a diferença entre homilética e hermenêutica? Será que elas são iguais? Ou elas precisam uma da outra? Nós vamos ver isso agora. A homilética vem da palavra homilos. Essa palavra, a palavra grega, resumidamente, lembre disso, é a arte de pregar. A homilética é a arte de pregar. Não esqueça disso. Antes do século XVII, ela era chamada de retórica. A palavra homilética surgiu no século XVII, tá bom? Antes era chamada de retórica. Lá pelos gregos, pelos filósofos, pelos historiadores do tempo antigo. Homilia. O que significa homilia? Significa discurso com finalidade de convencer. Então, homilética deriva da palavra homilia. Homilia significa discurso com finalidade de convencer, certo? Atenção, atente para isso, pode ser questão de prova. Homilética ensina como o pregador pregar, como o pregador preparar eficazmente uma mensagem, certo? Dentro da homilética, qual é a coisa mais importante dentro da homilética? É a eloquência. Eloquência vem da palavra eloquentia. Eloquência significa, grave isso, falar bem publicamente, falar com elegância. Então, quando o pregador começa a falar, a voz se mantém, a postura é uma postura agradável, o semblante é um semblante que comunica, o olhar para com os seus telespectadores, o tom da voz, a postura corporal, a sua vestimenta, a coerência da sua vestimenta, tudo isso é uma forma elegante de se apresentar e de falar. Então, a eloquência é o ponto-chave da homilética, porque a eloquência é a arte de falar bem, é a técnica. Olha só, a homilética, aí nós vamos começar na diferença entre homilética e hermenêutica. Ela depende da hermenêutica e da exegese. Agora guarde isso no seu coração. A homilética é a técnica de comunicar o texto, a mensagem, tá? Guarde isso. A homilética é a técnica de comunicar o texto. A homilética surgiu no século XVII, mas antigamente era chamada de retórica. A homilética ensina como expressar bem, como falar bem, como comunicar bem. Dentro da homilética, a coisa mais interessante é a eloquência, forma de falar com elegância. Então, qual é a diferença da homilética para a hermenêutica? A hermenêutica é a técnica de interpretar e compreender o texto. Isso mesmo. A hermenêutica é a técnica de interpretar e compreender o texto. Enquanto a homilética é a arte de comunicar, a hermenêutica pode ser chamada como a arte de interpretar e compreender o texto. Dentro dessa interpretação, nós temos uma ferramenta chamada exegese. A exegese é a técnica de extrair do texto a mensagem.
Então, todo pregador, todo orador, aquele que vai fazer um discurso, sempre ele lê um texto antes. Sempre ele lê algo, uma matéria, um texto, ele extrai, ou seja, ele faz uma técnica exegética do texto e dali ele transmite, ou seja, ele vai para a homilética para transmitir o texto. Basicamente é isso que você precisa saber. A hermenêutica é também conhecida como a ciência da interpretação. A exegese extrai a mensagem bíblica de forma técnica. Não é assim abrir o texto e dizer é isso, 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 isso. Não, o que você acha, o que você pensa, não. Quando você abre um texto bíblico, você tem que transmitir o que está ali. E para você transmitir o que está ali, você tem que extrair a mensagem. Isso é exegese. A exegese bíblica respeita o texto. A eusegese bíblica não respeita. Você fala o que você pensa. Tá bom? Então, eusegese eu falo o que eu quero. Exegese, eu falo que o texto me ensina. Quem utiliza da homilética e da hermenêutica? O orador, o pregador, o preletor, o porta-voz, o arauto, o obreiro. Todos esses termos é para falar de quem? De quem está fazendo um discurso. Todos têm que dominar as duas técnicas. Então você tem que dominar a homilética, você tem que dominar a hermenêutica. Por quê? Porque assim, treinando, dedicado com a Bíblia, com dicionários, com revistas da EBD, com conhecimento, você vai ser um bom comunicador, tá bom? Então guarde essa matéria no coração, esse conhecimento. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.